É um prazer encontrá-los aqui neste evento. Sou Paulo Roberto Alonso Viegas, como bem disse o Luiz, consultor legislativo do Senado Federal há mais de 20 anos. E eu aproximei-me, né, do tema de inteligência artificial, ou IA, a partir de um trabalho que eu fiz no doutorado de Direito, que resultou numa publicação que discute a responsabilidade no uso da IA. Essa publicação pode ser encontrada na página da internet do Núcleo de Estudos da Consultoria Legislativa do Senado Federal. E a discussão sobre responsabilidade, eu acho que ela tem uma importância muito grande, porque, em que pese de tentarmos buscar desenhos de regulação, uma regulação muito quase plena, né, do assunto, e buscar também trabalhar no ambiente democrático, é muito relevante quando se discute a responsabilidade no uso da IA. Sempre pode haver brechas em que o poder econômico pode buscar driblar, né, essa regulação e alcançar alguns resultados que não sejam socialmente desejáveis. Bom, a IA, então, está cada vez mais presente no nosso cotidiano, que impacta diversos setores de atividade da nossa sociedade. Aplica-se a IA, por exemplo, na automação de processos, análise de dados em grande escala, diagnósticos médicos mais precisos, na personalização de serviços de auxílio para tomada de decisão em geral. E a IA também pode estar integrada a assistentes virtuais, veículos autônomos e algoritmos de recomendação em plataformas digitais. Com relação a benefícios, a IA pode ser usada para aumentar a eficiência, produtividade das cadeias produtivas em geral, e tem a capacidade de resolver problemas complexos e impulsionar novos modelos de negócio. Muitas pessoas, entretanto, associam o uso da IA a riscos e ameaças. Levantam preocupações, por exemplo, quanto a questões de privacidade, que foi já mencionado por pessoas que já falaram sobre o tema aqui hoje, na medida e a questão de privacidade é relevante na medida em que a IA pode lidar com grande volume de dados pessoais, né? E aqui também foi falado quanto à lei de proteção de dados, né? E outro aspecto relevante também é que bases de dados, a considerar, é que bases de dados podem gerar vieses e perpetuar desigualdades. Além do mais, a IA pode pode resultar em perda de empregos e desafios para a adaptação da força de trabalho. Então, o impacto dela é bastante amplo, né? Quanto à percepção de criar receio em boa parte da sociedade sobre seu uso e aplicação em diversos ramos de atividade. Bom, a IA também pode ser usada no limite com relação a ciberataques e manipulação de informações, comprometendo a segurança digital e a confiança do público em geral. Essas questões envolvem, inclusive, desafios éticos. Será importante desenvolver mecanismos que tratem da responsabilidade com essas aplicações da IA, com regulamentações também que garantam o uso ético e seguro, incluindo transparência no seu uso e na proteção de dados. Portanto, enquanto a IA oferece avanços significativos, é essencial que seu uso seja orientado por princípios éticos e políticos que promovam a segurança e a responsabilidade social, o que já foi mencionado também aqui hoje. Cabe considerar que a adoção da inteligência artificial pelas organizações de diferentes setores traz desafios importantes que precisam ser compreendidos. Alguns deles estão ligados à tecnologia, como a opacidade dos modelos de inteligência artificial, mas existem também desafios sobre a incorporação da tecnologia como um componente da engrenagem organizacional, integrada à estratégia, à jornada de inovação, à transformação digital e à operação da organização como um todo, o que exige atenção da liderança e envolvimento de atores com diferentes perspectivas,
o que inclui faro estratégico, pilares sólidos, propósitos muito claros e balizadores que permitam um equilíbrio entre explorar o potencial da tecnologia através da típica relação benefício e custos e risco. Isso tudo pode ser resumido como um chamado uso da responsabilidade da IA ou a chamada IA responsável. E quem quiser falar sobre isso também comigo depois, eu estou à disposição de discutir sobre o assunto. Finalizando a introdução, ressalto que há muitos desafios do uso da IA no Poder Legislativo que parece ter relação e utilidade para reforçar a transparência e a participação nas casas parlamentares. Para discutir esse tema, já foram feitas apresentações, o Alisson ainda não apresentou, né? Mas o Juan já apresentou, já teve a fala dele, mas eu vou chamar ele para responder algumas questões, né, que nós desenvolvemos aqui sobre esse tema que eu estou discutindo e um pouco além também. Eu vou pedir para cada um deles se apresentarem rapidamente, em 3 minutos, e, em seguida, a gente começa a... Eu vou fazer as perguntas e eles vão responder, o outro comenta. Pode ser? A gente teria a participação da Filomena, que acabou, como ocorreu um atraso na agenda, ela acabou de sair aqui, não vai poder participar dessa mesa aqui. Agradeço a presença de vocês. Então, Alisson, por favor, essa é a apresentação. Oi. Obrigado, Paulo. Bom dia a todos. Meu nome é Alisson Bruno. Buenos dias. Meu nome é Alisson Bruno, eu sou coordenador do Programa E-Cidadania do Senado, é o programa de participação popular do Senado Federal. E hoje, para mim, é uma honra participar desse evento, desse painel, e compartilhar com vocês, em breve, também aquilo que temos feito com o uso de inteligência artificial na participação popular institucionalizada dentro do Senado Federal. Boa. Bueno, primero un placer compartir con ustedes, gracias a ambos, Paulo y Alison. Mi nombre es Juan Diego Incunegui, yo soy asesor del presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto de la Cámara Baja de Argentina, y bueno, además soy el director de un centro de estudios de investigación y de prospectiva parlamentarios, específicamente en la Universidad Austral, una universidad privada en la Argentina. Así que, bueno, tengo una carrera en la comunidad parlamentaria y también en la academia. Así que va a ser un placer que compartamos aquí reflexiones en torno a la transparencia de la participación ciudadana y el uso y la aplicación de inteligencia artificial. Muito obrigado os dois pelas apresentações. Vamos para as questões agora. Eu vou começar pela segunda questão. A primeira seria da Filomena. Vou começar com a questão que vai ser dirigida ao Alisson. Depois o Juan comenta em cima da resposta do Alisson, ok? A questão é a seguinte: se deveria haver incentivos ao uso da inteligência artificial no sentido de aumentar a participação em parlamentos. Em caso da resposta afirmativa, então, quais seriam esses incentivos e o que os justifica? Maravilha. Bem, eu acredito hoje que deve sim haver muitos incentivos em relação ao uso da inteligência artificial, até mesmo porque foi nesse ano, em março, que eu comecei a aprender sobre inteligência artificial com o João Lima, que está aqui conosco, deu uma saidinha agora, fez um curso lá no Senado, e nesse curso descobri mais coisas sobre inteligência artificial, porque eu era um usuário bem ainda superficial, mas era muito mais superficial. E após esse curso, passamos a implementar uma série de soluções dentro das nossas atividades com a participação popular. E isso não somente dá a possibilidade de ampliar essa participação no sentido de criar novos caminhos, que é algo um pouco mais difícil de ser feito, mas, no mínimo, naquilo que a gente já tem hoje no nosso produto, no nosso programa, você conseguir dar mais efetividade, dar mais valor à participação, conseguir dar um feedback mais qualificado para o cidadão que participa,
E tudo isso por conta de um curso de 2 dias que foi promovido pelo Senado Federal. E aí, até conversando com o Paulo antes, eu acho que o primeiro incentivo, e o mais importante de todos, não somente em relação à participação, mas no sentido da administração pública como um todo, é que os órgãos devem promover um programa de capacitação para o uso da inteligência artificial que seja o mais amplo possível. Eu não participei da mudança tecnológica dentro da administração pública quando se deixou de usar a máquina de escrever e passou a usar o computador. Mas eu imagino que naquela época deve ter tido assim, muito curso para todo mundo se adaptar, que foi uma mudança muito drástica. Eu acho que a gente está vivendo hoje mais ou menos a mesma coisa, porque as pessoas que estão trabalhando nas suas próprias áreas ali, com as suas peculiaridades, elas não sabem, se elas não conhecem a inteligência artificial, elas não sabem a quantidade de soluções e facilidades que a inteligência artificial vai promover. E eu acredito que muitos esperam que o setor de TI do órgão seja quem propõe as soluções para os problemas peculiares de cada área. Isso não vai acontecer. Então, quando eu passei por essa experiência e percebi que, com pouco conhecimento, breve conhecimento, nós conseguimos implementar uma série de melhorias dentro do sistema, eu acho que isso pode ser algo que a administração pública vai ter um ganho de qualidade muito grande e de economia também, porque você vai conseguir dar um resultado muito maior, com menos trabalho, às vezes com menos funcionários ainda vivendo nessa necessidade de cortar gastos, né? Então, acredito primeiro nesse ponto da capacitação e no segundo é que a própria inteligência artificial, agora voltando para a participação em si, o incentivo do uso é em várias formas, né, de várias pontes. Não é somente na entrada da participação, no sentido do cidadão trazendo inputs ali para o parlamento, mas eu acho que primeiro levando para o cidadão informações acessíveis. Não somente no aspecto da deficiência, mas no aspecto do cidadão comum que não conhece a linguagem do parlamento. E, tempos atrás, nós já testamos várias soluções para tentar dar para o cidadão informações mais claras e acessíveis a respeito das proposições. Uma das iniciativas foi transformar as matérias da rádio, que eram áudios, que explicavam resumidamente os projetos de lei. Nós transformamos isso em vídeos para colocar na página do projeto, onde o cidadão vota se é a favor ou contra o projeto. E o objetivo era dar para o cidadão ali em 1, 2 minutos um resumo daquele projeto de uma forma muito mais palatável. Só que esbarrava na capacidade de trabalho da rádio para produzir isso, do outra equipe para produzir o vídeo. E com a inteligência artificial hoje a gente consegue transformar todos os projetos de lei resumir o objetivo, às vezes até o impacto desse projeto de lei em uma linguagem simples, podendo ser disponibilizada para o cidadão, não somente em texto, mas em áudio, em vídeo, numa linguagem Libras, por exemplo, para que todos os usuários que tenham acesso ou tenham interesse em conhecer aquele conteúdo, eles possam entender com mais facilidade na sua própria linguagem, linguagem cotidiana, sem os jargões do legislativo. Então, isso é só uma das coisas. A infinidade de usos e benefícios para o aumento da participação, a gente não está nem perto ainda de chegar em vislumbrar todos os benefícios que a gente pode implementar. Antes de eu passar o comentário do Juan, eu vou só abrir um parênteses aqui que você comentou comigo, como é que foi importante esse curso do João Lima, que você participou, como incentivo, que a questão toca nesse assunto, mas que você falou que é importante também nós não ficarmos só esperando, né? Termos uma postura também proativa, porque às vezes o órgão responsável pela TI, né, de onde trabalhamos no setor público, às vezes não tem, o setor não é a principal prioridade, às vezes atender o parlamentar é a prioridade, às vezes não, sempre é o parlamentar a prioridade.
e a gente acaba entrando numa fila. E se nós não formos proativos também, e talvez os incentivos devam chamar a atenção para isso, a gente vai esperar o órgão de TI que nunca vai chegar essa resposta dele, não é isso? Queria que você completasse só isso. Não, exatamente, porque a TI também tem as limitações de pessoal, tem demandas diversas e às vezes mais urgentes que vêm de parlamentares. Então, se todas as áreas com as suas peculiaridades tiverem que esperar o setor de TI prover soluções para problemas que eles nem sabem que existem, isso nunca vai acontecer. Agora, se o corpo funcional, que não é especializado em TI, mas se conhecer o mínimo da inteligência artificial, ChatGPT, o Gemini, que é o que eu estou mais usando, com certeza várias soluções vão aparecer, não somente soluções para problemas, mas inovações que nunca tinham sido pensado e agora pode ser implementado. Maravilha, Alisson. Vamos esperar o comentário agora do Juan sobre essa questão dos incentivos. Bueno, muchísimas gracias, Paulo. Disculpas que la primera parte no tenía la traducción, así que no entendía mucho el portugués, y disculpas. Bueno, lo primero quiero destacar de Alison, bueno, obviamente la importancia, la prioridad que tiene la capacitación de los recursos humanos y la capacitación del público también, no solamente al interior del Parlamento, sino hacia afuera. Me parece que obviamente eso es central, si no, sin conocimiento es imposible desarrollar capacidades. Ahora, me parece muy importante para hablar de, digamos, cuáles son los incentivos en materia de introducir inteligencia artificial en participación y en transparencia en los parlamentos. Me parece muy importante destacar que hay que empezar primero teniendo un diagnóstico de cómo funcionan nuestros parlamentos, porque disculpen lo que voy a decir, pero uno no puede colocar un motor de un Fórmula 1 en un autito de 1960 que tiene una tecnología muy diferente. Entonces, me parece muy importante que tengamos una radiografía de dónde vamos a introducir una solución de inteligencia artificial dentro del Parlamento. Y esto particularmente en materia de transparencia y de participación ciudadana. Permítanme decirles que todos los miedos y los riesgos que generalmente tenemos frente a la inteligencia artificial no son tales desde el punto de vista de la institución parlamentaria. Entonces, ojo también con eso. Una cosa es aplicar inteligencia artificial a algunos campos vinculados que, digamos, ponen en riesgo desde información, la privacidad, riesgos en materia de seguridad, etc. En el Parlamento me parece que hay que intentar que esta cuestión de los miedos de la inteligencia artificial, esos desafíos que les llamamos en forma diplomática, no sean una barrera a cuando existe algo factible y seguro a su implementación. Porque en materia de transparencia y participación ciudadana, justamente lo que tenemos es unas restricciones propias. O sea, no es que necesariamente todos los parlamentos en plenitud van a abrir, digamos, sus procesos, su funcionamiento de una manera ilimitada. Creo que allí primero está como gran desafío la cuestión de la voluntad política, esto que es el political will, y desde allí, obviamente, a nivel político y a nivel profesional de la profesión parlamentaria. Y después, en términos de incentivos, el primer incentivo es la reputación. Ese es el primer incentivo. Entonces, ¿qué mejor para un parlamento que mejorar la confianza, que los niveles son muy bajos, a través del uso de inteligencia artificial? Y aquí quiero decir algo importante. Lo que debe garantizar un parlamento es que cualquier sistema, cualquier solución que se incorpore, sea una solución que se distinga completamente de cómo funciona la participación ciudadana por fuera del Parlamento. Hoy día uno no puede decir que la gente no participa, participa permanentemente en las redes sociales, tiene todo tipo de, usa su tiempo a veces para insultar, pero muchas veces para decir cosas inteligentes. Entonces, lo primero es crear con inteligencia artificial sistemas inteligentes, pero sobre todo que tengan la capacidad de procesar. Ese es el otro incentivo, que la gente sepa que lo que va a transmitirle al Parlamento va a ser escuchado por el Parlamento, porque no se puede hacerle perder el tiempo a la gente. Entonces hay que generar un sistema seguro propio, distinto del uso de las redes sociales populares, que entre otras cosas tienen el fenómeno del anonimato, que no debería existir para garantizar un debate público en el ámbito parlamentario que sea justamente seguro en términos de... nosotros sabemos
quién dice qué, sin miedo y sin, digamos, escudarse detrás del anonimato, que es lo que sucede con el debate público por fuera. Y allí es muy importante tener soluciones de inteligencia artificial, no solo para procesar cuál es digamos, el resultado de las consultas públicas, la participación ciudadana, sino sobre todo para inclusive aprovechar para darnos una devolución inteligente, ¿no? Que tenga una propia devolución la solución de la inteligencia artificial. Después, con respecto a la transparencia, les digo sinceramente, y por eso, perdón, este caso que me parece importante. A ver, la transparencia, allí es fundamental la inteligencia artificial como solución para que automáticamente garantice que funcione con transparencia. Lamentablemente ya existen soluciones y bueno, y en algunos parlamentos no se aplican. Entonces lo que digo es, allí es donde hay que tal vez tener menos miedo y, o sea, ¿cuál es el miedo de información que ya debería ser pública? Y trato de hacer aportes realistas, ¿no? Entonces creo que allí hay que apurarse en tratar de incorporar estas soluciones de inteligencia artificial sin tener ningún tipo de limitaciones. Creo que ahí, tal vez en la transparencia, es donde más deberían los parlamentos acelerar la incorporación de inteligencia artificial, sobre todo porque mucha de la documentación es pública, porque el Parlamento no tiene los problemas, excepto una comisión de inteligencia o algo muy pequeño. En general, la lógica del funcionamiento es la apertura de la información. Eso me parece que es sumamente importante. Y después sí, como una cosa particular, yo creo que hay distintos públicos. Está el público del ciudadano de a pie y después están las entidades especializadas e inclusive el lobby, ¿no? Hay una ley determinada y están los lobbies que buscan determinados intereses. Está perfecto, todos deben participar y de alguna manera informar coherentemente a los legisladores para tomar una decisión respecto a la ley. La potestad, la soberanía es de los legisladores, pero después que es muy bueno que se enriquezca el diálogo y el debate con los aportes. Y ahí quiero decir que me parece importante de alguna manera dar la cuestión de esto que hablo del crédito o del reconocimiento, que los aportes que se hagan, por eso digo la cuestión de la transparencia y la apertura de quién es quién, también tengan el nombre y apellido. Que, por ejemplo, si hay un académico o un dirigente social o una empresa y hace su aporte de algo que finalmente había un proyecto o un borrador de proyecto y finalmente se incorpora, que se sepa que fue una incorporación, que puede ser de uno o de varios aportes, y que eso ocurre mucho, que aquellos que se ocupan de investigar y de hacer su aporte, que haya un reconocimiento. Me parece que eso es un incentivo a la participación ciudadana, siempre y cuando quienes participan tengan, digamos, la seguridad de que se va a tomar en cuenta, no que se va a aceptar, sino que se va a escuchar y va a aparecer cuáles fueron los aportes. Muy bien. Muchas gracias. Obrigado pela resposta do Alisson e pelo complemento do Juan. Eu vou partir para a segunda pergunta, lembrando que nossa agenda ficou um pouco atrasada, então nós também vamos ter que encurtar um pouco esse bloco de discussão aqui. Vou para a segunda questão e vou fazer a segunda questão para Juan. Ok, Juan? Segunda questão para Juan. É a seguinte: de acordo com o empresário, escritor e visionário de IA do Google, e um dos mais aclamados futuristas do planeta, eu estou falando aqui do Ray Kurzweil, a singularidade está próxima no mundo da inteligência artificial, segundo esse pensador. Nesse contexto de um futuro possível próximo, o que esperar da aplicação da inteligência artificial no poder legislativo? Ademais, de que forma ela poderá contribuir não apenas para o funcionamento do poder, desse poder, mas também para a sociedade como um todo? Repito, diante do fenômeno da singularidade. A palavra é sua. Muchas gracias, Paulo.
yo quiero hacer hincapié en algo que dije en mi presentación. Yo creo que la inteligencia artificial aplicada a los parlamentos es la piedra angular de instituciones absolutamente renovadas, ¿no? Y que tienen que ver con esta transformación que va a producir la inteligencia, que está produciendo la inteligencia artificial. Yo contaba hoy con algunos colegas que hay un ex legislador, pero además es un filósofo español, de apellido Lasalle, que acaba de publicar un libro que se llama Cultura Artificial, y quien plantea que, por supuesto, va a transformar absolutamente todo la inteligencia artificial, no se puede detener, es imposible detener el progreso de la tecnología, pero bueno, lo que hay que hacer es adaptarse de la mejor manera. Entonces, yo creo que los parlamentos tienen una gran oportunidad aquí. La inteligencia artificial debería replantear todos los proyectos de modernización de los parlamentos. O sea, todo lo que hemos visto para atrás de procesos de modernización que siempre se renuevan, bueno, hoy día hay que revisar todo y pensar cómo sería el Parlamento. Además tenemos las comisiones de futuro, bueno, pero mirado hacia el interior del Parlamento. El Parlamento del futuro es un Parlamento que funciona con inteligencia artificial porque hacia allí va la sociedad. Entonces me parece muy importante esto y vuelvo a esta cuestión de los valores que hablábamos y sobre todo de la voluntad. Pensemos en un parlamento, a veces nosotros estamos en este momento desde la universidad en un proyecto de evaluación de indicadores democráticos que hizo la UIP, muy conocido, bueno, que está en este momento, se lanzó el año pasado, que uno puede, tiene como 100 y pico de indicadores que uno puede relevar todo el mundo, desde, no sé, Benín, Brasil, Argentina, cualquier parlamento europeo, se aplican los mismos indicadores. Y entonces, al resultado, uno toca un botón y sale si ese es más o menos democrático el Parlamento. Bueno, yo creo que ahí la inteligencia artificial, si está orientada a un Parlamento democrático, hay que aplicar todas las soluciones que hay y cuanto más rápido mejor, porque eso va a ayudar a los parlamentos a recuperar su reputación. Si no, va a ser peor. La inteligencia artificial va a poner a los parlamentos todavía más abajo en la consideración de la gente. Entonces, me parece muy importante tomar a la inteligencia artificial como el vector de la gestión parlamentaria de aquí al futuro. Les pongo un ejemplo. Miren una cosa tan simple como las páginas web, que no es una tontería, ¿no? Es la forma como se expresa de forma abierta, porque cualquiera puede acceder, no solo de nacionales, sino de cualquier parte del mundo, a un parlamento. Bueno, hoy ya tenemos las herramientas y, por ejemplo, en el Parlamento argentino solamente está en español, ni siquiera en inglés, menos en francés. O sea, hay solo el idioma español. O sea que nadie que no sepa español puede entrar al Parlamento. Hay muy poquitas cosas, pero no tiene la mecánica. Por eso digo la importancia de la cultura. Pues hoy es todo más fácil. Otra cuestión, uno podría preguntar, utilizar la inteligencia artificial para que le dé soluciones no solo al Parlamento, sino al Parlamento en relación a la gente, que la gente tenga asistentes de inteligencia artificial donde puedan ayudarlos en búsqueda de todo tipo de información, que eso ya existe. Entonces, lo que digo en definitiva, yo creo que definitivamente estamos ya en un mundo nuevo y ese mundo creo que desde mi punto de vista los parlamentos son realmente lo que mide la calidad democrática de un país, no es el Ejecutivo, no es el Poder Judicial, es el único lugar donde hay pluralidad y están representados todos los ciudadanos de una ideología, de otra ideología, los empresarios, los trabajadores, todo el mundo es en el Parlamento. Si el Parlamento no se ajusta, digamos, vamos a tener un deterioro democrático muy rápido si nosotros no abordamos la cuestión de la inteligencia artificial con velocidad, rápidamente y sobre todo con ciertos consensos que tienen que ver con cambiar ciertas culturas y ciertas prácticas. Ser más transparentes, ser más participativos. Muchas gracias, Juan. Vou passar para o comentário, então, do Alisson sobre sua resposta. Alisson, a palavra é contigo. Obrigado. Bem marcante isso que o Juan falou, a respeito da necessidade do uso da inteligência artificial pelo parlamento, com o objetivo de garantir a valorização da imagem do parlamento perante a sociedade, né? Que tem caído, a credibilidade do parlamento tem caído, e se o parlamento não implementa as ferramentas de inteligência artificial e incorpora tudo isso como parte da modernização inevitável, essa
descredibilidade tende a aumentar e eu nunca tinha pensado desse ponto que você falou, Juan, e realmente, porque vendo as crianças hoje, né? Elas nascem, eu tenho filhos pequenos e eles já estão bem acostumados com a tecnologia, com tudo é tudo muito natural, né? Não ter, se a internet para de funcionar é uma coisa. Por que que a internet parou de funcionar, né? Que coisa é essa? Aí eu fico imaginando quando eles forem adultos que a inteligência artificial vai fazer parte da vida deles. Eles já pesquisam na inteligência artificial, fazem perguntas de trabalho da escola. E se o parlamento daqui 10 anos não tiver inteligência artificial embutida em suas ações, eles vão olhar o parlamento como um museu, uma coisa que não tem relevância nenhuma e que está totalmente deslocada da realidade, né? E realmente você está certo. E eu acho que no ponto da singularidade, como eu disse, eu acredito que a inteligência artificial vai ajudar o parlamento no sentido de ampliar, melhorar a participação de várias formas, na transparência para o cidadão, para ele entender o que ele está recebendo de informação, na forma como o cidadão apresenta as suas demandas, né? Porque muita gente hoje, ao entrar em contato com o parlamento, não consegue se expressar qual é a sua demanda, qual é o problema que ela enxerga. Ela não consegue expressar isso por texto. Até um autor, Luiz Miguel, aqui do Brasil, que ele fala, a maioria não se enxerga capaz de interagir, de fazer uma manifestação no parlamento, porque se acha inferior e não está no mesmo nível de um parlamentar ou de servidores. Eu acho que a inteligência artificial vai trazer essa confiança para o cidadão, porque quando o cidadão chegar no site ou usar alguma outra forma, ou como ouvidoria, ele vai apresentar a demanda e, caso ele não consiga articular a sua demanda de forma legislativa, ou no mínimo mais formal, a inteligência artificial vai poder auxiliar. Olha, você está querendo dizer isso, é isso que você está enxergando, e ter esse bate-volta com o cidadão para que ele possa realmente expressar aquilo que ele está querendo. E isso hoje a gente faz de forma manual. Quando o cidadão apresenta uma ideia legislativa no nosso site e ela recebe 20 mil apoios, nós entramos em contato com esse cidadão para que ele desenvolva mais a proposta, dê o testemunho dele, a justificação da proposta, e isso é feito manualmente. É um servidor que entra em contato, entrevista ou recebe um texto, sendo que isso vai poder ser feito para tudo de uma forma muito mais barata e efetiva, né? Então, com a singularidade, chegando cada vez mais no avanço do desenvolvimento da IA, todas as etapas do processo legislativo, da participação do cidadão, vão poder ser melhoradas, a efetividade dessa participação, o resultado dessa participação, que hoje a gente recebe em milhões de acessos, isso pode ser condensado de uma forma palatável para os consultores, para os parlamentares, que não impossível de fazer avaliação de milhares ou milhões de demandas. Então, tudo isso vai ampliar a efetividade da participação e dar mais credibilidade para o parlamento perante a população. Alô, obrigado, Alisson, pelo comentário. Mas aí me chama a atenção que quando diante da... O problema é que diante da questão da singularidade tecnológica, né, a máquina se torna tão avançada e acaba se tornando muito independente da ação humana, né? Se hoje a gente já tem modelos, máquinas que tomam decisões, seja por modelos determinísticos, mas também estatísticos, e aí está a fonte de alguns problemas gerados. Quando você chega no estágio da singularidade tecnológica, a ação da máquina já alcança uma tamanha complexidade que o ser humano já perde o controle. E esse vai ser um problema. A gente não vai ter respostas aqui hoje, claro, quem diria, mas eu acho que é uma questão que a gente tem que começar a pensar, já que nós estamos trabalhando em parlamentos, centros de decisão fundamentais no mundo de hoje, e seja talvez o melhor modelo para lidar
com possíveis problemas decorrentes dessa problemática, porque é um ambiente se preza a democracia, né? Então, seria um ambiente mais adequado para lidar com o problema, mas a gente tem que começar a pensar nisso, como que nós, dentro do Legislativo, vamos poder desenhar caminhos para lidar com a inteligência artificial diante do estágio e, como disse o autor mencionado, devemos chegar em breve, então, o estágio da singularidade tecnológica. Mas eu vou encerrar por aqui, agradecendo a participação tanto do Juan e do Alisson. O Juan me pediu mais uma interação, eu vou deixar com ele, vou abrir para ele falar. Só me perdoe, Luiz, que mais? Mas o convidado tem o prerrogativo de falar. No, muchísimas gracias, Paulo. Solamente quiero decir, porque me encantó, tanto las preguntas me encantaron como los aportes de Alison, que fíjense el riesgo que corremos, que desde los niños, como bien mencionaba Alison, hasta cualquier ciudadano, hoy el sistema financiero, el sistema, obviamente en las escuelas, el sistema, las aerolíneas, todos los servicios de cualquier tipo, absolutamente todo está incorporando aceleradamente inteligencia artificial. Y nosotros, ven nuestros jóvenes, la gente, ven, por ejemplo, los debates dentro del plenario, y ven, por ejemplo, que discuten los legisladores con una cosa antigua que está desde el origen del parlamentarismo, muy básico, sin ninguna asistencia de cuestiones tan rústicas como, por ejemplo, la estadística. Entonces, un miembro del Parlamento dice algo de una estadística, otro dice, no, no es así. ¿Qué hace hoy un niño? Le pregunta a la inteligencia artificial y en un segundo le contesta. Imagínense el riesgo en el que estamos. No puede la sociedad avanzar y el Parlamento quedarse en la historia. Es muy riesgoso. Así que realmente casi que es una cuestión de supervivencia. Obrigado, Juan. Muito obrigado. Muchas gracias. E quer comentar mais alguma coisinha para acabar, para encerrar? Só agradecer pelo Luiz, todos os organizadores, e em breve nos falamos novamente. Obrigado.